tema da nossa pesquisa é um olhar para as relações interpessoais na sala de aula. O grupo de trabalho, GT1, Educação, História, Sociedade e Políticas, Práticas, Gestão e Formação Docente. Os autores, Adriana Vanessa de Jesus Cid e Pedro Martins Júnior. Meu colega não pôde estar nessa gravação, no entanto, ele teve a participação nessa pesquisa. Metodologia. Para a elaboração e fundamentação desse projeto, utilizou-se da pesquisa qualitativa bibliográfica. Qualitativa porque busca analisar como os autores debatem a temática das relações interpessoais e suas implicações na sala de aula. Já a pesquisa bibliográfica, enquanto procedimento prático, se caracteriza por ser um estudo organizado, sistematicamente com base em materiais. O objetivo geral é refletir sobre a necessidade de valorizar as relações interpessoais em sala de aula, principalmente quando deparado com um educando com dificuldades de convivência social. Referencial teórico, utilizamos as obras de Vasconcelos, Silva e Navarro e Pimenta. Os resultados. As relações interpessoais na escola ocorrem de várias maneiras. Relação professor-estudante, estudante-estudante, professor-professor. Análise aqui tratada diz respeito à relação professor-estudante. As queixas mais frequentes dos professores ocorrem pela falta de limites dos alunos e desmotivação pelos estudos. No entanto, em tempos passados, esse tipo de comportamento era chamado de indisciplina escolar, alunos indisciplinados. No entanto, por ser uma palavra polissêmica, ou seja, tratar de muitos significados, é encarada com uma certa apreensão, visto que a palavra está relacionada à submissão ou subordinação. A relação que deve ter entre professor e aluno não é de subordinação ou medo, onde a criança ela tem determinado comportamento por medo de repente, de ser elevado à direção, à sala da diretora, ou ser chamada atenção, levar a crítica aos pais, Mas ela deve entender que é um ambiente onde exige respeito mútuo, Para haver um crescimento, é necessário que cada um faça a sua parte. Muitas das vezes, o comportamento indesejado, um comportamento agitado de uma criança, é vista como culpabilizando os pais, Mas Vasconcelos, ele declara que não se deve depositar a culpa somente nas famílias, pois as instituições, família, escola, atuam com papéis sociais distintos na sociedade. E, segundo esse autor, é a sociedade quem está doente, vítima de um sistema que aprisiona em um ciclo vicioso, sacrificando as famílias e, por conseguinte, as crianças e adolescentes. Então, Vasconcelos, ele desenha um ciclo da seguinte forma. Existe o desejo do consumo. Esse desejo do consumo exige um trabalho exagerado. E para que aconteça esse trabalho exagerado, sacrifica-se a atenção, a presença na família. Com isso, as crianças se tornam carentes. Para que as crianças sintam-se melhores, os pais, então, querem agradar aos filhos, levando, presenteando, mais. E para que aconteça esse desejo de presentear, para que aconteça esse sentimento de consciência limpa,
Então, se trabalha mais para que consiga comprar mais coisa para as crianças. E nisso, volta-se ao ciclo. Mais trabalho, mais consumo, menos participação na família. E mais crianças carentes. E adolescentes também, né? Então, Vasconcelos diz que não são as famílias que são culpadas, mas sim a sociedade, porque as famílias também são vítimas desse capitalismo, né? No entanto, é necessário que o docente entenda que o processo de aprendizagem está diretamente ligado à relação interpessoal saudável. Então, é um desafio, por isso nós escolhemos esse tema, porque é um desafio trabalhar com crianças que têm dificuldade com nessa relação interpessoal, né? Nessa socialização com a turma e contribuindo para o processo de aprendizagem. Silvio e Navarro afirmam que a interação social é o que dá sentido ao processo de ensino, uma vez que é no coletivo que os sujeitos elaboram conhecimentos. Essa relação deve ser natural, recíproca e equilibrada, devendo estar traçada com base na confiança, afetividade e respeito, tendo sempre cuidado de atentar para a realidade da turma e evitar planejamentos prontos e inadequados. Então, Silva e Navarro, então, elas declaram, né, que o planejamento não deve ser pronto, não deve ser apenas copiado, transmitido. Ela deve ter significado para a turma, fazendo com que a aula seja prazerosa, seja significativa. E Pimenta, então, ela faz a seguinte reflexão, que para que formar professores se o ensino é baseado em reproduzir informações? Então, para que a necessidade de formação se somente copiar planejamentos prontos da internet é o suficiente? Então, exige essa reflexão. Nós, docentes, né, precisamos ter essa reflexão. E ela, então, aconselha a prática da reflexão, né, na ação docente. Então, precisamos ter ali a reflexão sobre toda a nossa prática. E também a formação inicial do professor é extremamente necessária e importante, bem como investir na formação continuada do professor. E sobre o desinteresse do aluno e a falta de limite na sala de aula, fatores que afetam diretamente no processo de aprendizagem, Silvio Navarro recomendam que a aula deve ser planejada de forma prazerosa, motivadora e autônoma. Assim, cabe ao docente estabelecer um clima de confiança, empatia e respeito entre professores e alunos, a fim de desenvolver a leitura, a escrita, a reflexão, a aprendizagem e a pesquisa, tornando as aulas mais prazerosas. Então, como eu disse, né? É necessário que a aula seja prazerosa, não seja monótona, repetitiva, né? Mas que tenha significado para aquela criança. Então, as considerações finais. Diante do exposto, entendemos que a socialização no ambiente escolar, que se dá entre estudante e estudante, entre professor e estudante, são essenciais para o processo de aprendizagem do educando. É responsabilidade do docente proporcionar um ensino mais amistoso, fugindo do autoritarismo e beirando a complexidade. É claro que mantendo o respeito através do estabelecimento do contrato didático. Então, é necessário, né, para que haja harmonia, haja empatia, né, é necessário que exista um contrato didático, para que seja estabelecido ali o ideal, né, de convivência na sala de aula. Então, texto para reflexão
de Paulo Freire. Não existe saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, esse é o nosso papel como professores, não nos colocarmos como seres dotados de superioridade na sala de aula. Nós somos seres iguais, nós e os alunos. Não existe melhor ou pior, mas sim, talvez, né, o que exista saberes diferentes ou um pouco mais de experiência, né, mas que juntos nós aprendamos, é, que juntos nós possamos aprender a crescermos, né? Cada um compartilhando o que sabe para o crescimento do sujeito. Essa é a minha contribuição para essa pesquisa.